Amém. Boa noite, você está nos assistindo. Nossa leitura de hoje está no livro de Números, capítulo 9, a partir do verso 15. Vamos ler a palavra de Deus. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Oremos. Senhor, obrigado pela leitura das Sagradas Letras. Agora nos ajuda nessa meditação, dirige os nossos pensamentos, acalma a nossa alma e traga-nos, ó Deus, a reflexão, a mensagem de transformação e mudança que precisamos para a nossa vida, para a nossa caminhada contigo. Ó Deus, que essa palavra fira as nossas almas, fira os nossos corações, e venha nos transformar, ó Deus, através do Teu poder, Senhor. Fica conosco, eu me coloco, ó Deus, como vaso em Tuas mãos, supre as minhas necessidades nessa hora, ó Deus, me sustenta, me coloco como um vaso, ó Deus, um instrumento Teu, Senhor, para a Tua glória, e que todos nós, como igreja, sejamos abençoados, Senhor. Oramos e agradecemos no nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. A gente vê aqui o registro a respeito da nuvem que ficava sobre o tabernáculo. Uma nuvem, ela é um sinal visível, né? A gente olha para o céu e vê uma nuvem, é algo visível aos nossos olhos. Então é curioso que Deus coloca algo sobre o tabernáculo que pudesse ser visto, que pudesse ser contemplado e facilmente identificado. E uma nuvem no céu é uma coisa simples de se ver, né? Não tem como no céu você não conseguir ver uma nuvem. Talvez a gente não consiga ver as estrelas, dependendo da distância que ela emitiu a sua luz, né? De quando ela emitiu a sua luz está chegando para nós, mas uma nuvem é simples, é fácil. Você levanta a cabeça e olha, está ali, né? Ou estão ali, são branquinhas, são mais carregadas, né? Nuvens pretas, né? E eu vou começar a bater um pouquinho nessas teclas, né? Para parar com esse negócio de não pode falar que é preto, né? Preto porque é escuro, é contrário de branco. Se a nuvem não é branca, ela é preta, né? Isso não tem nada a ver com cor de pele.
Então você olha, mas está lá, você identifica. E até quando a nuvem está carregada, né, que a gente chama, a gente fala, poxa, vai chover, o tempo está feio, né, coisa vai chover. Então Deus coloca um sinal tão claro, coloca uma coisa tão simples, uma nuvem, está lá. Durante o dia era como uma nuvem mesmo, uma coluna de fumaça, né? A gente não sabe se era bem uma nuvem espessa, era algo que também era visível. E à noite fala que era como fogo. Alguns acham que fogo seriam relâmpagos, né? Que talvez fosse uma nuvem que ficasse emitindo relâmpagos, então aquilo ficava brilhando ali, né? Ou se era realmente algo como um fogo, a gente não tem uma discussão, mas de qualquer maneira, mesmo à noite, em que de repente a gente poderia dizer, poxa, mas à noite não dá para ver às vezes uma nuvem. Aí Deus bota lá algo brilhando, algo que chama a atenção, que é visível. Por que Deus coloca isso? Fica muito claro aqui no texto, irmãos, que quando a nuvem parava, montava-se o tabernáculo e o acampamento ao redor do tabernáculo. Se a nuvem levantava e começava a se mover, o tabernáculo era desmontado e todos saíam em marcha, seguindo a direção daquela nuvem. E o texto diz, Moisés coloca que era pela ordem do Senhor. Eu quero falar nessa noite sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus que sempre está presente. A vontade de Deus na vida do cristão é como uma nuvem que sempre está ali. Ela sempre está presente e sempre está acima de tudo. A nuvem se colocava em cima. Mais um sinal que Deus estava dando, olha, eu sempre estarei presente, mostrando a minha vontade, e a minha vontade é soberana, ela está acima de tudo. Um sinal claro que serve para nós como igreja, porque se nós vamos falar da vontade de Deus, nós temos que ver a vontade de Deus, encarar a vontade de Deus e viver a vontade de Deus desta forma. Algo que sempre vai estar presente e mais, que vai ser simples e fácil de se verificar, de se enxergar. Às vezes nós complicamos, às vezes a gente é que não está com a vista muito boa. Eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sei o que fazer. Às vezes o nosso olhar é que não está límpido, claro, ele está turvo, e a gente não consegue identificar que a nuvenzinha está ali, que Deus está dando um sinal, que aquela nuvem parou ou se levantou, que ela foi numa direção ou noutra, mas ela está ali. A vontade de Deus sempre vai aparecer na vida da sua igreja, na vida do crente. E ela é simples. Nós é que complicamos. Nós é que muitas vezes dificultamos. Nós é que não conseguimos enxergar. Talvez por falta de conhecimento da palavra, porque há muitas coisas que não precisa nem orar, nem perguntar a Deus. Basta conhecer a palavra. E nós vemos às vezes cristãos querendo saber a resposta de coisas, falando, mas está na Bíblia. Não tem o que você esperar da parte de Deus. Não tem que perguntar a Deus o que você vai fazer, se a Bíblia já está dizendo qual é a vontade do Senhor. Mas por que não vê? Porque não conhece. A vontade de Deus, irmãos, revela a sua soberania. E a gente tem que
crer, entender e aceitar na nossa vida a soberania de Deus. Quando a gente fala em soberania, a gente lembra o quê? De um reinado, de um governo, um rei. Quando a gente estuda a história, né? Seja a história do Brasil, mas mais a história, né, internacional, a gente vai ver aquele período das monarquias europeias, e você via que o que o rei falasse tinha que ser feito. Mata esse, mata. Não vai fazer isso, tem que fazer. O rei deu ordem para tal coisa, tem que ser cumprido. A vontade do rei, ela era soberana, e muitas vezes em alguns locais a gente vê ao longo da história que a vontade de certos governantes se colocava até acima das leis estabelecidas até por ele mesmo. Por isso que esse sistema acabou tendo que mudar, porque é só uma pessoa dizendo tudo que tem que acontecer, ela está muito mais fadada a cometer certos erros, injustiças e coisas que a gente já viu ao longo da história, do que de repente você ter padrões e ter alguém para poder também balizar isso de uma forma mais justa e equilibrada. Mas quando a gente leva isso para Deus, não se discute. Deus, ele é o rei de todo o universo. Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando a gente fala da vontade de Deus, significa, e aqui a gente vê Moisés descrevendo esse movimento da nuvem, que ela parava quando Deus queria e ela saía quando Deus queria. E a vontade de Deus, irmãos, para a nossa vida, a gente tem que ver dessa forma: é quando Ele quer, não é no nosso tempo, não é na hora que a gente determina. Estávamos hoje aqui pela manhã conversando com um casal, né, que veio nos visitar, a Rosane e o Vinícius. Vieram de Brasília para passar um final de semana, né? Uma coisa rápida, encontrar a família, era algo da família, e dali iriam voltar, e ela estava contando: pastor, já tinha combinado com a minha irmã, ela ia para Brasília comigo, que essa semana foi aniversário dela, ia passar a semana toda lá comigo em Brasília, e voltava depois. Eu arrumei a casa, eu preparei o quarto para ela, tudo programado. Tudo programado. E nesse final de semana, eu e Vinícius, nós íamos viajar, a gente estava com tudo preparado para viajar, passar um final de semana antes de voltar para Brasília. O que aconteceu? Ao chegar no Rio, mal chegou, ela já recebe a notícia: teu pai está passando mal. E ela correu com o pai para o hospital, internou. E no dia seguinte ele faleceu. Ela falou: pastor, todos os planos foram por água abaixo. E a gente estava conversando justamente sobre a soberania e a vontade de Deus. Pastor, eu planejei, minha irmã ia para lá, não foi mais. Nós íamos viajar, não viajamos mais. Eu falei para ela: porque Deus, Ele é soberano. A gente faz os nossos planos, mas é quando Ele quer. Talvez Ele até deixe que os nossos planos se estabeleçam, mas no tempo dEle, como Ele quer. E às vezes nós queremos do nosso jeito. A gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma, onde nós queremos, assim, eu quero nesse tempo, dessa maneira e nesse lugar. E Deus fala: não. Eu levanto a nuvem, eu abaixo a nuvem, eu faço ela andar, eu faço ela parar. Ou a gente entende, aceita a soberania e a vontade de Deus sobre a nossa vida, ou a gente vai viver uma vida cristã de decepções, de frustrações, ou criando um evangelho de manipulação com Deus, como a gente vê muitos na igreja de Cristo, tentando manipular Deus, tentando comprar Deus como oferta, para ver se Deus faz e satisfaz a sua vontade. Mas Deus está aqui falando: ei, a nuvem levanta quando eu quero, ela vai para onde eu quero e da maneira que eu quero. Assim é a vontade de Deus na nossa vida. E nós, como igreja,
temos que nos submeter à vontade de Deus e aceitá-la, por mais difícil que ela possa parecer, como foi no caso da nossa irmã Rosane. Falei: minha irmã, Deus levou teu pai porque era a hora dele, mas também creia numa coisa, tua irmã ia para Brasília, será que aconteceu alguma coisa com a tua irmã? Vocês iam viajar esse final de semana, será que Deus não deu algum livramento a vocês dois? E ela: pastor, a minha sogra falou isso para mim. Minha sogra me disse justamente isso: minha filha, acalma o teu coração, porque Deus sabe de todas as coisas. Às vezes você está olhando ali, como no caso dela, uma morte, um falecimento, algo tão doloroso, que perda. Mas às vezes a gente não está vendo que Deus não está preso a um fato. O povo de Israel estava acampado ali naquele ponto, mas Deus sabe o que está ao redor, onde estão os inimigos, se vai bater uma ventania, se viria uma chuva, se vinha algum outro perigo, algum outro problema. Então Deus fala: para aí, continua, vai. Irmãos, nós temos que colocar a nossa vida no controle das mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Por isso a palavra de Deus, Paulo vai falar que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Até nos momentos que parece que são tão ruins, Deus está no controle de tudo. Ele tem o melhor para nós. E a gente tem que dar graças a Deus, porque Deus é perfeito. Diga junto comigo: Deus é perfeito. Diga isso para Ele: Senhor, eu sei que Tu és perfeito. Você crê nisso? Ele é perfeito. Nossos planos são tão falhos, né, irmãos? Quantas coisas que a gente já planejou, já pensou na nossa vida que não deram certo? Já tentou fazer uma listinha? Não dá, né? A gente nem vai lembrar de muita coisa que a gente pensou, imaginou, e aquilo não foi à frente. Porque nós somos falhos, somos imperfeitos. A gente não sabe as circunstâncias que vão vir. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas Deus não. Deus é perfeito. Você pode dizer isso mais uma vez? Deus é perfeito. Não há uma falha. Não há um deslize. Não há uma imperfeiçãozinha, não há nada em Deus que a gente possa dizer: isso aqui, né, que Deus fez não está encaixando. Pelo contrário, tudo se encaixa, tudo dá certo quando a nossa vida está nas mãos desse Deus maravilhoso. Mas a gente tem que confiar, a gente tem que crer nessa soberania dele. Só que aqui aconteceu algo que a nuvem parava e todo mundo tinha que ficar esperando. Espera. Quem não gosta de esperar, diga amém. É chato, né? É chato. Esperar é uma coisa que às vezes não é muito agradável, né? Você compra um objeto, fala assim: vamos entregar em 5 dias, leva 1 mês. Aí tu liga para a loja, tu entra na internet e fala assim: meu negócio não chegou. Vai lá na caixa vai lá ver se chegou. Chegou, alguém teve aí, entregou? Não chegou ainda. Aí fica: meu Deus. Você vai no médico, né? Marca o médico, ou vai em algum lugar, uma repartição em algum lugar, marca um horário. Olha, 3 horas da tarde. Você chega lá às 3 horas, pensando: opa, vou ser atendido, você vai tudo resolver. Sai de lá às 3 e pouquinho, né? Lá para umas 4:30, estou em casa já, está tudo resolvido. E você só é atendido às 5:30, 6 horas, aí você fica lá. Você já leu todo o teu feed de notícias do Facebook. Tu já olhou todos os stories do Instagram. Tu já leu todas as notícias do WhatsApp.
Você já leu o G1, a CBN, a CNN, a Jovem Pan, a Globo News, já foi todos os sites de notícias, não tem mais nada para fazer, né? Só não lê a Bíblia. De aproveitar, né? Opa, vamos ficar aqui lendo a Bíblia, né? Já que eu vou esperar 2 horas, vou aqui ler a Bíblia. Ou talvez você até o faça, você fica lá aquelas 2 horas de espera lendo. Poxa, eu já li aqui 15 capítulos e nada de te chamar. Como a espera, né, nos angustia, como a espera nos leva à ansiedade em primeiro lugar. A gente fica ansioso, a gente quer ver a coisa acontecendo, a gente quer logo, né? Você imagina aquele povo lá, e aí? Levantou ou não levantou? Não, está lá no mesmo, está paradinho lá, nem mexeu um pouquinho, nem um pouquinho, está no mesmo lugar. Puxa, então, será que é hoje? Então, já está escurecendo, então não é não, então vamos entrar para a tenda, vamos lá. Aí de repente tu deita lá na tenda, tu imagina, o povo está deitado dormindo, toca a trombeta. O que houve? Levantar acampamento, a nuvem levantou. Meu Deus, eu fiquei o dia inteiro lá olhando, ela nem mexeu, porque não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é do nosso jeito, e a gente fica ansioso para que as coisas aconteçam, a gente quer que logo tudo esteja resolvido. Como eu estou ansioso para ver esse berçário pronto, a gente está desde novembro esperando esse berçário, irmãos, daqui a pouco vai nascer um bebê lá dentro espontâneo, né? Vai dar 9 meses, daqui a pouco vai aparecer um bebê lá dentro. Fala, de quem é? É porque nasceu. Não, vão ter que fazer festinha para o berçário, 9 meses. E a gente fica nessa coisa da espera, né? Nos angustia, nos deixa ansiosos. E essa ansiedade é ruim porque às vezes a gente não percebe bem o movimento da nuvem. A gente não consegue perceber se a nuvem se mexeu ou não, a gente está tão ansioso. Ou então a gente está tão preocupado com a nuvem que a gente esquece as outras coisas. A gente está tão preocupado em Deus responder a nossa oração, em mostrar a sua vontade, que a gente vai deixando certas coisas de lado. A gente está lá, como eu falei aqui, você está lá tão ansioso para ser chamado no consultório, que você esqueceu que você podia estar lendo a Bíblia, que de repente Deus está fazendo a consulta atrasar para falar contigo através da palavra. Como a ansiedade nos atrapalha, porque, irmãos, a nuvem sempre estará ali, a nuvem sempre será visível, a vontade de Deus sempre é clara, sempre é visível, sempre presente. Nós é que às vezes não conseguimos enxergar, e um dos motivos é a nossa ansiedade. A nuvem vai ou não vai? Sai ou não sai? Desmonta a tenda ou não desmonta? E ao invés da gente viver aquele dia, a gente está preocupado com outra coisa. Por outro lado, essa espera acaba nos levando a um comodismo. A nuvem está lá, então tá bom. E a gente vai deixando as coisas para lá. E às vezes Deus está falando, a nuvem já saiu, e você está lá entretido, fazendo lá, né? Eu imagino alguns lá no arraial, né? Fazendo a comida, e todo mundo na agitação, o pessoal correndo, desmonta tudo, pega os animais, junta as crianças, guarda tudo, vão embora, né? Porque a nuvem está seguindo e tal, e tem um lá desavisado, mexendo na comida, o outro lá, tirando leite da vaquinha, lá acomodada, calma, a nuvem levantou agora, vai dar tempo. Às vezes a gente se acomoda e a nuvem pode ir embora e a gente ficar no deserto. Ficar no deserto.
Por isso o profeta, irmãos, vai falar algo maravilhoso. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. O mais importante não é o começar, mas é o perseverar e o chegar ao final. Muitos entraram naquele deserto e viram a nuvem, mas muitos a perderam de vista e morreram naquele deserto, porque não se submeteram à vontade de Deus, não obedeceram a Deus. Deus falava e não, peraí, e foram morrendo naquele deserto. Foram morrendo, e a gente tem que pedir sempre: Senhor, vai avivando meu coração, para que eu não entre nem na ansiedade, nem no comodismo, mas para que eu sempre possa estar seguindo a tua nuvem, a tua vontade, o teu querer, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. O problema, irmãos, não é quando. O problema é não perder de vista a nuvem. Porque a gente fica às vezes tão preocupado com o quando, o tempo, o momento, e a gente perde de vista a vontade de Deus. E a gente acaba tomando decisões, fazendo coisas na nossa vida fora da vontade de Deus. A gente pode desagradar a Deus. E como a gente desagrada a Deus? Porque a gente não faz a vontade dele, porque a gente perde de vista a nuvem. A gente tem que estar o tempo todo olhando: cadê a vontade de Deus nisso? O jovem tem que saber: jovem tem que estudar. Sim, mas você já parou para perguntar: o que eu vou fazer com a minha profissão para Deus? Você quer uma profissão para quê? Para você, para ser rico, para ser bem-sucedido, para dizer para a sociedade que você é alguém? A preocupação tem que ser: Senhor, o que eu vou fazer com isso para Ti, para a Tua glória? O que isso vai trazer de frutos para o Teu reino? A gente vai vamos comprar uma casa, para quê? Lá Deus será glorificado. Porque vai ser um lugar maior, e aí eu vou reunir a família. De repente você vai começar a reunir a família aos domingos, e não vai vir ao culto. E aquilo que parecia ser uma bênção, porque você comprou uma nova casa maior, que agora tem um quintal, tem uma piscina, e a tua casa virou o ponte da família. E domingo, cadê a irmã no culto? Cadê o irmão no culto? Cadê aquela família que não está vindo mais? Porque está na casa nova. A gente perde de vista a vontade de Deus, irmãos. Às vezes você que não tem carro, quer tanto um carro. Eu, domingo, ao invés de vir para a igreja, que está aquele sol, se abre assim, que solão. Vamos para a praia. E ao invés de você usar o teu carro que Deus te deu para vir para a casa dele adorá-lo, você vai adorar o teu lazer. Você vai adorar a tua vontade. A gente perde de vista a nuvem. A gente quer tanto uma condição financeira melhor. Se eu tivesse mais dinheiro. Se eu tivesse mais condição. Se eu tivesse aquilo. E de repente, com aquela melhor condição, a gente perde a nuvem de vista e vai desagradar a Deus. Ao invés de vir para a igreja, a gente quer passar o final de semana no hotel fazenda. Ao invés das férias serem ali em Saquarema, em Cabo Frio, você quer passar na Europa. E Deus vai ficando de lado. Entende? Porque a gente não pode. E eu não estou falando, irmãos, que essas coisas sejam ruins. O que a gente tem que saber é o seguinte: é a vontade do Deus perfeito para a minha vida?
Porque se a nuvem está ali, se Deus está confirmando aquilo acontecer, debaixo da oração, da direção de Deus, de um aconselhamento, porque tem muito crente que é assim, né? Dá uma de espiritual, né? Pastor, eu queria te falar que eu vou fazer tal coisa, sabe? Sim, mas... Aí você começa a perguntar algumas coisas. Não, mas eu já orei muito, pastor. Eu estou orando há muito tempo e tal. Mas não pediu uma palavra, uma orientação. A coisa é assim, Deus já falou. E tem gente que Deus fala com uma facilidade, né? O cara abre o olho e Deus já está falando com ele. Eu passo uma semana angustiado para preparar a mensagem para trazer e falar: Senhor, o que tu queres falar com a tua igreja? E confesso aos irmãos que hoje, às vezes eu subo aqui nesse púlpito e falo: Senhor, o que tu queres falar? E eu estou com o esboço pronto. Falo: Senhor, cadê a tua voz? Cadê a tua voz? Porque às vezes a gente quer revestir de uma certa espiritualidade as coisas, ao invés de ouvir o conselho de alguém mais sábio, de alguém mais experiente. Mas a gente quer impor a nossa vontade e deixa a nuvenzinha para lá. Que às vezes a gente pensa, né? A gente compra uma máquina de fumaça e aí pensa assim: pronto, já fiz a minha própria nuvem. E aí eu boto ela para onde eu quero. Aquela nuvem fica ali parada, não sei e tal. Então deixa eu fazer minha fumacinha aqui. E a gente vai criando as coisas e perde de vista a vontade de Deus. E sabe como é fácil você perceber que a pessoa não sabe identificar a vontade de Deus e não quer seguir a vontade de Deus? A gente vai vendo que as coisas vão dando errado. E às vezes o pastor fala: isso vai dar problema. Não, mas eu orei. Vai dar problema. Não vai dar certo. Não, pastor. E ainda fica chateado com o pastor. Ainda fica chateado, pastor. Aí eu falo, mas eu falo. Vai ouvir, vai dar errado. Não vai dar certo. O senhor está rogando praga? Não, porque eu não sou místico, eu não creio nessas coisas. Pode rogar praga. Pode rogar a praga que quiser. O sangue de Cristo me cobre de todo mal. Não é esse negócio de ficar rogando praga. Mas quer revestir de uma espiritualidade, ao invés de ouvir, falar: por que, pastor, o senhor acha que não vai dar certo? Será que não vale a pena eu ouvir esse conselho e pensar um pouquinho mais? Mas não, o problema é que a pessoa não quer seguir a nuvem. O olho dela não está lá, está aqui. Quer fazer a sua vontade, quer impor a sua vontade, vai ser do meu jeito. É assim que eu acho que tem que ser. Perde o caminho, porque aquela nuvem, a gente viu aqui que era ela que guiava o caminho do povo no deserto. Irmãos, a única coisa que a gente pode se agarrar nesse mundo de trevas, nesse mundo perdido, nesse mundo tão caótico, a única coisa que a gente pode se agarrar é na vontade de Deus, porque a gente tem absoluta certeza que o Senhor vai nos conduzir em paz e segurança até o final. Ainda que o final seja a cruz, mas quem levou Cristo até a cruz foi a vontade de Deus. Porque chegar e pensar que vai ser sempre tudo lindo e maravilhoso, nem sempre será. Nem sempre será. Mas de uma coisa a gente tem que ter certeza: eu estou debaixo da vontade de Deus. Porque se eu estou debaixo da vontade de Deus, Ele vai guiar o meu caminho. Porque, amados irmãos, o deserto deixou de ser deserto porque a nuvem estava lá? Não. Não é porque a vontade de Deus está presente na nossa vida, não é porque Deus está dirigindo a nossa vida, que vai significar que o deserto vai acabar. Aquele povo ficou 40 anos naquele deserto com aquela nuvem guiando.
Mas ela estava ali. A gente pode continuar no deserto a vida toda, mas a gente tem que ter a certeza: Senhor, a tua presença e a tua vontade tem que estar sempre guiando a minha vida. Talvez ela não mude o deserto, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus está guiando a minha vida. Por isso Paulo vai dizer que a gente não deve se amoldar a esse mundo, não se amoldar ao pecado, aos mundanismos, renovar a nossa mente, porque senão a gente perde de vista, irmãos. A gente perde de vista a nuvem. E aí você vai vendo essas coisas que hoje estão acontecendo na igreja. Você, meu Deus, por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão deixando a nuvem de lado. Ao invés de fazer um culto a Deus, não, vamos aqui fazer algo para nos sentirmos bem. Sabe, o que eu quero é entrar na igreja, que eu estou precisando, eu estou meio caidinha, eu estou meio assim, chororô, né? Então eu vou lá no culto, é tão bom, aquele culto é tão alegre, é uma coisa tão boa, tão legal. Eu saio de lá tão bem. E quando eu saio de lá, volta tudo a ficar mal de novo, porque nada mudou na vida. A gente tem que parar de buscar emoções para buscar transformações. Não vos amoldeis, não se amolde a esse mundo. Mas agora é novidade nas igrejas, irmãos. Eu tenho uma novidade para você: Cristo Jesus morreu na cruz para salvar a nossa alma do pecado e do inferno. Essas são as boas novas. Porque sempre vão querer inventar alguma coisa. É a música, o worship, é o coaching, é isso, é aquilo, e essas coisas daqui a algum tempo passarão. E surgirão outras, porque muitos não querem olhar para a nuvem, não querem mudança de vida, não querem abandonar o pecado, não querem transformação, não querem renovar a sua mente através do Espírito Santo. E aí vão buscando umas novidades. Quando eu brinquei, sobre a Rosângela, que ela fez a pergunta do casamento, se bem que eu estou meio encucado com esse negócio aí. Precisamos marcar um gabinete, irmã Cátia, com esse negócio aí. Ingrid, vamos, qualquer coisa, tu me manda aí, que eu estou meio cheio. Mas não, pastor, é só porque é uma pergunta geral, né? E se eu for em outra igreja? Olha aqui para mim, O que eu ia falar que eu esqueci? Tá vendo? Fui falar mal de você, né, Rosângela? Olha só, né? Eu ia falar alguma coisa usando teu... Não, eu ia usar teu exemplo como algo bom. Sim, lembrei. Mas aquilo que a Rosângela perguntou, né, que realmente é uma dúvida de todos. A gente brinca, a gente descontrai, porque isso é bom até para a gente assimilar. Mas quantas igrejas estão por aí fazendo, né? Vamos fazer o culto do amor. Vamos fazer o culto de não sei o quê. Para você encontrar o amor da sua vida. A igreja não é para tu encontrar o amor da sua vida, a igreja é para tu encontrar Jesus. É para encontrar Jesus. Faz igual a Rosângela, morre viúva, mas morre com Jesus. Já cortei logo, né? Tá bom, Ingrid? Já dei logo um corte, né, Ingrid? Né? Deixa ela casar? Tu quer um padrasto? É bom, né? Tá, né? Um pouquinho, né? Mas é melhor morrer viúva do que morrer sem Jesus casado. A gente não tem que tentar criar alguma coisa para... Vamos botar o nosso olho na vontade de Deus.
Dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu querer para mim? E se o Senhor vai fazer, a nuvem vai levantar, a nuvem vai andar, ela vai mostrar a direção, o caminho, porque é o Senhor que está no controle da minha vida. Algo curioso que Moisés coloca aqui, que em certos momentos que a nuvem parava, ele diz que o povo, aqui versículo 19, diz que quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades. No 23 vai dizer de novo: nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor. Irmãos, a nuvem parada, a nuvem andando, a gente tem que se preocupar com uma coisa: nós temos responsabilidades com Deus. E isso é mais importante. Moisés diz: olha, a nuvem parou, mas as responsabilidades continuam. A nuvem andou, mas as responsabilidades continuam. Nós temos que servir a Deus. E muitas vezes é quando nós estamos servindo a Deus que a vontade dele se revela para nós. Quando eu falei de manhã que eu não saí procurando namorada, esposa, eu esperei lá. Sabe o que eu fui fazendo em Vila da Penha enquanto Deus não mandava? Trabalhando na obra do Senhor. Aproveitar que eu estava garotão, cheio de forças, de energia, magrinho igual o Nicolas e o Davi assim, magricelo, tinha pique para tudo, né? Ficava às vezes o dia inteiro na igreja sem comer nada, comia alguma coisa, comia nada, para lá e para cá, carrega a coisa, vai embora, vou trabalhar. Está preocupado? Não, Deus está preparando, vai chegar. Aí num belo sábado aparece aquela morena linda andando pelas portas, cabelos esvoaçantes, né? E todo mundo de olho naquela nova jovem, né? Chegou mais uma. E aí? Vamos esperar em Deus. Então, enquanto a gente serve a Deus, Deus mostra a sua vontade. Às vezes a gente está tão preocupado com a vontade de Deus e deixa de servir ao Senhor. Então vai servindo a Deus, vai trabalhando para Deus, vai entregando a tua vida ao Senhor, vai buscando a santificação da tua vida, vai buscando no Espírito Santo uma transformação interior. Ah, mas já está na mão de Deus, você já orou, já entregou ao Senhor. Vai amando o próximo, faz algo por alguém, faz algo pelo teu irmão. Você vê aí essa politicada aí, falando de justiça social, e quando eles estão no poder, a justiça social deles é para a família deles. E a igreja sim transforma vidas, irmãos. Não há poder maior na face da terra do que a igreja. A igreja liberta o viciado. A igreja restaura casamentos. A igreja transforma a vida de marginais, de bandidos, de assassinos. A igreja, não pela instituição em si, mas porque na igreja tem aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem um poder para mudar vidas e corações. Então às vezes a gente pode estar aqui servindo a Deus, falando: Senhor, o que eu posso fazer por alguém? Levar o Evangelho, pregar a palavra. Ah, mas a pessoa precisa de comida, mas ela precisa primeiro do alimento espiritual, porque ela está às vezes na miséria, porque a sua vida está longe de Deus. Que quando a vida da pessoa está nas mãos do Senhor, nada falta, porque Ele é Deus de provisão. Nada. Pode passar momentos difíceis, e passamos, mas Deus vai sempre prover. Deus vai sempre mostrar: eu estou cuidando de você. E está mó aperto, mas você não vai ficar na miséria, porque o teu Deus é um Deus rico em graça e misericórdia. Então, responsabilidades, obediência à palavra, busque seguir na presença do Senhor,
Ao invés de estar tão preocupado se a nuvem vai andar, se não vai, se ela levantou, se ela não levantou, vá cumprir as suas responsabilidades com Deus. Vem para a casa de Deus. Por que você não está aqui quarta-feira estudando a palavra de Deus? Ah, pastor, que eu vim do trabalho cansado. E os que estão aqui que também vieram, por que conseguem? Por que conseguem? Por que você não vem pela manhã? Por que você não vem de manhã e à noite? É tão cansativo assim? Será que é tão ruim assim? Por que você não lê a Bíblia? Por que não busca a presença de Deus? Moisés diz: enquanto estava ali, o povo cumpria as suas responsabilidades. Nós temos responsabilidades com Deus diariamente. E é no cumprimento dessas responsabilidades que Deus vai fazer na sua vontade, mostrando o seu querer na nossa vida. Quanto menos a gente cumpre as nossas responsabilidades, menos Deus opera na nossa vida. Menos a vontade de Deus aparece. E eu quero finalizar com o que Cristo falou: eis que venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Entende? Enquanto a vontade de Deus vai sendo estabelecida, as nossas responsabilidades têm que ser cumpridas. A gente não está aqui para viver um oba-oba, porque vida cristã é vida difícil. Não é fácil viver nesse mundo, irmãos. Não é fácil. Porque esse mundo é corrupto, é mau, é cruel. Quem poderia imaginar? Quem poderia que de repente você um dia iria levar o teu filho para deixar numa creche e de repente aparecer um vídeo numa televisão de bebês amarrados, com a boca tampada porque estão chorando? Como a gente vai imaginar coisas dessas? Como a gente vai imaginar instituições que antigamente eram tão sólidas e hoje já não existem mais? Como? Então a gente tem que cumprir as nossas responsabilidades. Nesse mundo tão instável, tão inseguro, a gente tem que cuidar da salvação da nossa alma e deixar que a vontade de Deus se estabeleça em nossa vida. Deus está no controle de tudo. Deus é perfeito. Diga mais uma vez: Deus é perfeito. Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Não nos deixa perder de vista essa nuvem, a tua vontade. Não deixa, Senhor, que a ansiedade ou o comodismo nos atrapalhem de perceber a tua vontade, que é sempre tão clara, tão visível, tão simples. Não deixa, Senhor. Renova nossa mente. Renova nosso coração. Nos alerta para as nossas responsabilidades. Nesse mundo de tantas incertezas, de tanto caos, tanta confusão, nos alerta, Espírito Santo, a sempre te servir, buscar o Senhor, entregar nossa vida a ti e crer que tudo mais o Senhor fará. Entregamos nessa noite a nossa vida em tuas mãos. Planos, propósitos, medos, inseguranças, dúvidas. Nós entregamos o nosso amanhã. Não importa o que o mundo fale, importa o que a tua palavra diz. Importa se a tua vontade está sendo cumprida na nossa vida. Que o Senhor faça sempre a tua vontade.
Obrigado pela tua santa palavra, em o nome de Cristo Jesus, que a igreja do Senhor diga amém.